Em segundo bloco que eu quero falar nesse momento agora é a respeito aí do suicídio, né? Nós estamos falando a respeito do suicídio de uma ótica, eu estou falando não de uma ótica geral, como a gente fez alguns vídeos, fizemos algumas lives, mas eu quero falar de uma ótica cristã e eu quero falar um pouquinho a respeito do suicídio e que é um problema que tem crescido, né? T.L. Osborne foi um dos primeiros livros que eu li, foi do T.L. Osborne quando me converti, que chamava-se Curar Enfermos e Expulsar Demônios, mas não é desse livro que eu vou falar, né? O T.L. Osborne é um dos maiores pregadores do mundo, para você ter uma ideia, muito usado na cura, na libertação. E T.L. Osborne, ele vai ter uma visão a respeito do suicídio que eu quero aqui refutar, que eu quero aqui discordar. Eu sei que eu não sou nada, eu sou pequeno, mas eu quero discordar dessa visão. Ele afirma que isso está afirmado em um livro do T.L. Osborne, um homem de Deus, um grande pregador, ganhador de almas, usado tremendamente nessa nação. A gente não está isento de, muitas vezes, falar ou ministrar algumas coisas, às vezes, que não é exatamente aquilo, ou seja, que é verdade, mas que não é toda a verdade. Então, o que ele está falando aqui, eu vou dizer para você, é a verdade, mas não é toda a verdade. Olha só, ele afirma que é demônio, né? A minha pergunta é, pode ser verdade isso? E a resposta eu vou dar para você, obviamente que sim, pode, né? Alguém que veio de um contexto, por exemplo, da feitiçaria, alguém que veio, por exemplo, de um contexto assim, de uma idolatria forte, de uma idolatria pesada, né? A gente sabe que sim, é possível alguém estar aí debaixo de uma influência demoníaca, né? Muitas vezes debaixo de uma possessão demoníaca, de um demônio, ou de demônios, ou de legiões, trabalhando na vida dessa pessoa. Não estou dizendo que a depressão, obviamente que o inimigo ele vai se aproveitar dessa situação, a alma vai adoecendo, então ele vai, obviamente, trabalhar na depressão a partir do momento que ela se desencadeia, né? Mas a gente vê aí que evangélicos, pastores, homens e mulheres de Deus tremendos tiveram esse problema. Eu vou falar aqui alguns nomes que é muito conhecido, que passaram por esse problema. Então, para dizer para você que um crente ele pode sim, muitas vezes passar por esse tipo de problemas, por essa situação. Então, a depressão ela é uma doença da alma, ela precisa ser tratada, ter Deus, uma vida espiritual, oração, leitura da palavra, acompanhamento espiritual é essencial para que essa doença da alma venha cair por terra e todo demônio também que age através dessa doença venha cair por terra. Jay Adams, ele afirma que a depressão é pecado, né? A minha pergunta é, esse é um outro nome famoso, né? Também ele afirma em um livro que a depressão ela é pecado, né? A questão é, a depressão ela pode vir do pecado. Isso que eu quero aqui deixar bem claro. A depressão ela pode vir do pecado. A gente vê Salmo 32, Salmos de número 38. A depressão ela pode vir do pecado, tá? Então não significa que alguém entrou em depressão porque está em pecado, né? Ela pode vir do pecado. Então isso tem que ficar bem claro, né, para a gente caminhar aqui, né? Também você pode deixar aí o seu comentário, o que você pensa e tudo mais, na sua liberdade, ok? Se você assistir esse vídeo, ouvir essa mensagem, né? Exponha o seu pensamento, conte a sua experiência, eu acho que é muito relevante, é muito interessante, né? A gente falar sobre isso, um tabu. Antigamente não se falava sobre isso, já do medo de falar, de tanto falar sobre isso, o medo muitas vezes de as pessoas serem incentivadas, né? Infelizmente, a gente vê muitos incentivos aí, jogos, brincadeiras que acabam levando a um suicídio, né? A gente teve a baleia azul, a gente teve outras brincadeiras aí, né? E tudo mais, né? Então, um crente piedoso, cheio de Deus,
pode enfrentar a depressão, sim, é o que eu quero afirmar aqui. Então, se eu disser a alguém que está em depressão que é demônio, ou que essa pessoa está em pecado, né, ao invés de ser ali uma mão amiga, um ombro amigo, uma palavra amiga para aquela pessoa, eu vou estar colocando um jugo ainda mais pesado sobre os ombros daquela pessoa, né? Então eu não vou estar sendo canal naquele momento, né? Eu não vou estar sendo usado por Deus naquele momento para trazer a vida que Jesus fala que é vida em abundância, tá certo? Então um crente cheio do Espírito Santo, ele não pode ter depressão? Essa é a minha pergunta. Não pode, porque alguns afirmam que não pode, mas pode ter miopia, pode usar óculos por causa de um problema de visão, de vista, né? Então, pera lá. Vamos rever os nossos conceitos aí. Andrew Salomão, ele que escreveu um livro, para quem gosta de ler, provavelmente vai conhecer esse livro. Chama-se O Demônio do Meio-Dia. E ele fala assim que a depressão é como uma planta. Esse livro ele vai falar a respeito de depressão. Ele fala que a depressão é como uma planta parasita que vai sugando, né, engolindo e engole o seu próprio funeral, né, 2 vezes por dia, ele diz. E ele fala assim que a depressão é uma doença e deve ser tratada de 3 maneiras. A depressão é uma doença, deve ser tratada de 3 maneiras. Primeiro, com remédio, com terapia e com a fé. Remédio, terapia e fé, né, são essenciais para o tratamento da depressão, né? Então, sentir uma dor no peito, o que você diz quando alguém sente uma dor no peito? Que ore mais, que leia mais a Bíblia? Ou que, né, procure um cardiologista, procure um médico? Tô com uma dor no peito, precisa procurar um médico. Vamos orar? Vamos interceder? Vamos, mas não é só isso, procura um médico, né? Procura um médico porque talvez você está com um problema que você precisa se tratar com um cardiologista. John Piper, né? No livro, John Piper é muito conhecido. Quem não conhece John Piper, né? Quem não conhece a história que John Piper fez, o legado que ele deixou. E no livro O Sorriso Escondido, John Piper ele vai citar 3 casos aqui que eu quero elucidar com você, que é o do David Breyer, e ele morreu aos 29 anos, homem piedoso, era noivo da filha de ninguém mais, ninguém menos do que um carinha que a gente conhece muito bem, que pregou um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Jonathan Edwards. Então ele era noivo da filha do Jonathan Edwards, um homem piedoso, né? Um homem piedoso, né? Quando foi perguntado, ele narra nesse livro também, o David Breyer, que quando foi perguntado para John Wesley, né? Quem não conhece John Wesley, né? A história, a biografia de John Wesley, né? Tão aí, amado pelos wesleyanos, os metodistas wesleyanos e toda a questão histórica, né, que contribuiu para o Evangelho através da vida de John Wesley, né? Perguntaram para ele qual é a obra mais importante depois da Bíblia. E ele falou assim, é o Diário de David Breyer, que tinha, pra você ter uma ideia, depressão. John Bunyan, um pregador batista que foi preso aos 14 anos e foi pregar, foi preso aos 14 anos por pregar o Evangelho. Ele escreveu um dos livros mais famosos que tem o filme, que é O Peregrino, né, John Bunyan. Ele tinha severas crises de depressão, é citado nesse livro de John Piper. Então nós temos David Breyer, que morreu aos 29 anos, tinha crise de depressão, era noivo da filha de Jonathan Edwards. John Wesley ainda falou que o Diário de David Breyer era um dos livros mais importantes para ele depois da Bíblia, né? E esse David Breyer tinha crise de depressão. Agora estou falando de John Bunyan, preso aos 14 anos por pregar o Evangelho, né? E ele tinha severas crises de depressão, né? Agora eu quero falar de mais um
que é citado no livro de John Piper, que é o William Carpel. Ele tentou suicídio e ele era um compositor cristão muito de Deus, alguém assim que realmente era piedoso, né? E ele é autor de várias frases famosas, uma delas que eu quero destacar aqui, que inclusive é destacada no livro do John Piper, né, que ele diz assim que por trás de toda providência carrancuda há uma cara de sorriso. Agora eu quero falar sobre Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tinha crises de depressão. Muitas vezes ele precisava ser retirado dos púlpitos por algum tempo para então se tratar, né? Eu quero enumerar aqui algumas causas do suicídio ou da depressão, só que no terceiro bloco aí, a gente vai estar voltando para falar enumerar isso aí, a gente vai estar comentando aqui. Deixa o seu recado, deixa o seu comentário, conte a sua experiência, se não quiser contar nos comentários, se não quiser contar aqui, conte através do privado, né? Às vezes através do WhatsApp, através do Messenger, porque eu acho interessante nós somarmos experiências, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Já eu estou de volta para continuar esse assunto que infelizmente é um assunto pouco triste, né? Mas que deve ser falado. Infelizmente é uma realidade no mundo.